Fala galera, tudo bem? Está começando o programa Minuto 90. Roda a vinheta. Rodrigo, como você vê o atual cenário do esporte? Cara, eu vejo que o esporte está crescendo bastante. Ano passado, a Copa do Brasil teve 12 equipes disputando e uma coisa que eu percebi é que são equipes do Brasil inteiro, cara. Então, por exemplo, a gente vê Corinthians e São Paulo, Rio das Ostras no Rio de Janeiro, tem o Bahia lá no Nordeste, tem time do Mato Grosso do Sul, tipo, cara, eu não vejo o Campeonato Brasileiro de Futebol normal, o time do Mato Grosso do Sul, a gente nunca viu praticamente. Então é muito legal ver que o país inteiro está se comovendo, né? Aproveitando esse esporte para praticá-lo mesmo. Então estou gostando bastante mesmo, acho que tem bastante futuro para crescer cada vez mais. E você, Vitor? Apesar de ser um esporte que não tem muita visibilidade, é um esporte que vem crescendo e esse investimento que o Corinthians faz com esse projeto aqui em Mogi, ele é muito importante porque também incentiva outros clubes, né, clubes que são rivais, a implantarem também a ajuda financeira nesses clubes para que tenha uma disputa maior. É, Porque o Corinthians é o maior clube assim no Brasil nessa área, mas a gente espera que tenha outros crescendo também. então, mas perdão, Jean, sobre o Corinthians, essa dominância que ele tem, eu, na minha opinião, como pessoal mesmo, eu acredito que ainda dá para melhorar, porque o Corinthians ele é tetracampeão no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, e, cara, eu acho que não fica legal um time só ganhar tudo. Acho que se houvesse o mesmo poder para outros times, o campeonato podia ser bem maior do que é hoje. É a questão de investimento, né? O Corinthians, por exemplo, é o único clube que paga salários do futebol de Sim, amputado. Isso é o que a gente faz. O Corinthians ganhando tudo isso, a gente espera que incentive outros clubes a entrar também, para Sim. disputar com Aqui em o São Paulo Corinthians até e mesmo ter temos uma- a Ponte Preta, o São Paulo, e eles usam a marca dos clubes, porém os clubes, eles não são do clube em si, só utilizam a marca. Isso. E falando da seleção nacional também, né, do Brasil, ela já é tetracampeã do mundo, mas o último título foi em 2005 Sim. e deu uma estagnada, né? Parou e agora, ano passado, no Mundial do México, ela chegou em terceiro lugar. Então você vê que nossa seleção tá voltando, tá crescendo aos poucos, como a gente viu, o projeto do próprio Rogerinho aí, praticamente o melhor jogador do esporte, Sim. né? A gente pode falar mais de Referência. 500 gols na carreira e não cansa de jogar bem, de levar gente pra cima aí. Não, e o projeto, ele é muito legal porque ele traz a inclusão das pessoas em outra modalidade, claro. Mas mostra que todos podem jogar futebol. O que vocês acham dessa inclusão? É uma barreira que se quebra, né? Porque a gente imagina uma criança assistindo futebol, é uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência, não tem uma perna, ele tendo o Rogerinho como ídolo, ele mostra que o futebol é sim para todos. Ele vai conseguir, ele pode sim se tornar o ídolo nacional e realizar o sonho de ser um jogador, né? É porque um adolescente, uma criança que joga bola, é apaixonado pelo futebol, sonha em um dia ser jogador, se acontece uma fatalidade nessa, né, perder um membro, ela praticamente muitos você vê que desistem da vida praticamente. Então esses esportes está aí para ver que não tem continuidade, né? O Rogerinho mesmo sempre fala isso de dá para continuar vivendo, dá para aprender outras coisas e seguir. Esse é acho que é a vertente do futebol de amputados mais importante que tem. Sim, e o próprio Rogerinho, em conversa com a gente aí nos bastidores, ele comentou que ele tem um projeto. E nesse projeto, ele futuramente, os melhores que se destacam lá vão para o Corinthians. Mas aqueles que não vão, ele meio que ensina eles a viverem em sociedade mesmo com a deficiência ou com a amputação. Ele leva para trabalhos, ele tem empresas que ajudam a empregar esses jogadores que têm amputação. Muito legal esse projeto. Sim, do vai, Rogerinho. vai muito além do esporte, né? É uma forma de inclusão social mesmo, é muito além do esporte. Sim. E quem também respondeu essa pergunta foi o jogador Wesley Guimarães, atleta do Corinthians Mogi. Fala aí, Wesley. Futebol de amputados mudou minha vida, né? Eu, como toda criança, tinha um sonho de ser jogador de futebol e na minha trajetória aí eu tive um problema de câncer, tive que amputar a perna e pra mim ali meu sonho tinha acabado, não ia mais poder fazer o que eu gosto, né? Que é jogar bola. Foi aí que eu conheci esse projeto maravilhoso, que é o Futebol de Amputados, que fez reviver meu sonho de novo.
eu poder fazer aquilo que eu gosto, jogar bola, um pouco diferente, mas muito gratificante. Isso mudou minha vida, né? Eu nunca, tipo, eu tinha um sonho de vestir uma camisa de um time grande. Eu ia tentar, mas não sei se ia conseguir. E graças ao futebol de amputados, hoje eu estou vestindo a camisa de um time grande, né? E também cheguei na seleção brasileira e hoje eu pude ir para outro país, jogo campeonato, sou campeão aí de Copa do Brasil, Brasileiro e Paulista, graças ao futebol de amputados. E eu só tenho a agradecer esse projeto, agradecer ao R9 aí, um cara que é diferente demais, é uma pessoa, assim, não tem nem como descrever ele, tanto dentro de campo, profissionalmente, como fora. Ele é sem palavras, eu agradeço a ele também e que Deus continue abençoando a vida dele e esse projeto. Rodrigo, o que você achou da declaração do Wesley? O que a gente conversou antes, né? Essa passagem da vida dele de perder o membro, ter a doença e agora voltar, reviver, né, digamos assim, essa é a proposta mesmo do futebol de amputados e todos os esportes para deficientes, né? Sim, o Wesley ele é o exemplo, né? O maior exemplo que a gente pode ter de que pode dar certo, sim, você continuar vivendo após qualquer acidente que acontecer. E ele aí, agora um dos grandes jogadores do Brasil e serve como exemplo para muitas crianças também que têm essa dificuldade. E o mais legal disso tudo é que ele citou o fato de poder estar viajando, né, com a seleção, por exemplo, defendendo o país, o que é muito raro no futebol profissional, poucas pessoas têm a oportunidade de defender. Sim, disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira é um sonho que milhares de crianças têm. Qualquer esportista tem de qualquer esporte, né? E o Wesley ele conseguiu viver esse sonho, né? Espero que nas próximas ele consiga trazer o título para a seleção, mas ele já é um vencedor, né? E o que vocês acham do crescimento desse esporte, dessa modalidade? Vocês acham que ela pode crescer ainda mais, que a televisão pode dar mais espaço, as coberturas podem ser feitas pelo rádio, por exemplo? É isso que a gente fala, tem que ter um pouquinho mais de atenção para esses esportes, a mídia tem que dar um pouquinho mais. A gente vê, o Brasil ele é tetracampeão mundial e quem assistiu alguma Copa do Mundo? É complicado, se você não for a fundo procurar mesmo, você não chega até você, não chega até o público. Então, tinha que aproveitar esses times grandes que estão participando dos campeonatos, o Corinthians leva a torcida em qualquer esporte. Então, acho que dava para fazer um trabalho um pouquinho melhor quanto a isso. Espalhar mesmo o esporte para o Brasil. Esse esporte, essa modalidade, infelizmente, não é considerada ainda uma modalidade olímpica. Então a gente espera também, né, que seja incluído, porque aí quem sabe também a CBF possa também apoiar mais a seleção brasileira, porque sem esse apoio eles já ganharam 4 títulos. Então se essas entidades maiores começarem a apoiar, dar mais atenção para esse esporte, ele pode crescer ainda mais. E o mais legal é que nem você falou, o Brasil já ganhou 4 títulos mundiais e agora está em busca do Penta. E se fosse um esporte paralímpico, muito provavelmente o Brasil traria uma medalha de ouro para nós. Sim, a medalha olímpica também pode ser considerado um auge nessa modalidade. O futebol de cegos já está na Paralimpíadas, né? Eu acho que já. Então, mesma coisa. Agora dá espaço para eles também. Se o mundo todo está praticando, né? Por que não colocar nas Paralimpíadas? Tem que estar sim. Os jornalistas Mário Marra, da ESPN, e Fernando Fernandes, da Bandeirantes, também falaram sobre o assunto. Eu acho espetacular, né, cara? Porque as pessoas têm direito e tem que ter oportunidade, né, para não sair, para elas saírem do cotidiano da vida delas, para elas se divertirem, Então, se tem gente ajudando, influenciando, divulgando, essas pessoas estão fazendo muito bem, os clubes estão fazendo muito bem, né? Quem está por trás. E é claro que tem tudo a ver com a inclusão social, né? As pessoas não estão condenadas, entenda bem, condenadas, a serem quem elas acham que são ou quem os outros querem que eles sejam, né? As pessoas estão livres, podem ser mais, né? Essa limitação aparente, ela pode ser minimizada com a inclusão e a possibilidade de disputar um esporte que elas gostam, né? Eu acho muito legal.
Olha, o espaço para o esporte de amputados já vem crescendo há um bom tempo, mas eu acho que no Brasil demoramos muito para despertar para essa necessidade, para essa importância, e principalmente por potencial dos atletas, das pessoas envolvidas, dos preparadores, enfim, dos clubes. De uma maneira geral, a gente tem que fomentar cada vez mais o desenvolvimento. Esse centro de formação paralímpico é muito importante, acho que ele devia se multiplicar pelo país, não devia ser uma coisa única, ele devia ser mais regionalizado para você poder ampliar a quantidade e oferta de possibilidade de participação, de desenvolvimento, de conhecimento, de contato com as modalidades. Enfim, acho que a gente está num bom caminho, a gente está tentando recuperar um tempo que perdemos, é muito importante que a gente siga em frente e cada vez mais apoie e valorize as modalidades para as pessoas que têm necessidades especiais. Rodrigo, o que você achou da declaração do Mário Marra e do Fernando Fernandes? Eles praticamente disseram o que a gente falou aqui, o que todo mundo fala, né? Tem que dar esse apoio, porque merece, tem muita coisa boa para tirar dessa modalidade, né, do nosso país. Então, é isso, tem que sim apoiar, tem que ajudar a crescer cada vez mais, né? Tanto os campeonatos melhorarem, a mídia ajudar a melhorar. Então, é isso, todo mundo trabalhando junto. É bom a gente ter, assim, a gente tem um ídolo nacional que a gente pode considerar o Rogerinho. O cara, 500 gols na carreira, muito jogador profissional de futebol não consegue fazer isso. Então ele é um exemplo assim de que merece sim atenção essa modalidade, que merece investimento, porque ainda pode melhorar ainda mais e o Brasil virar uma potência mundial, por exemplo. Seria legal ter o aporte da CBF, né? Que é responsável pelo futebol nacional. A CBF dá o apoio e fazer como foi no futebol masculino, de obrigar os clubes da Série A ter um time feminino para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E fazer algo assim também no futebol de amputados. Sim, você obriga a ser, meio que obriga, né? Todos os clubes a terem um time de futebol de amputados para criar uma competição organizada. Sim, pode crescer muito isso, merece investimento, sim. E a gente fala futebol de amputados por ser o tema de hoje, mas não só ele, né? Todos os outros esportes paralímpicos, dá para você criar projetos especiais para aí no esporte, o nosso país já é o top do futebol, começar a crescer em todos os outros. E os clubes pagam salários tão altos para os jogadores, né? Em comparação com o futebol de amputados, como a gente disse, os jogadores nem recebem salários. Então o investimento nem seria tão alto. Basta os clubes darem um pouquinho mais de atenção e olhar com um pouquinho mais de carinho para esses atletas. Sim, é começar aos poucos, né? Porque é difícil você começar um investimento todo assim, mas qualquer ajuda assim já ajudaria bastante, né? Então, que ajudaria a crescer mais. E qualquer forma de patrocínio, apoio, qualquer coisa, acho que é impossível um time recusar, né? Ainda mais eles começando por baixo, ainda estão por baixo, mas para crescer, toda ajuda será bem-vinda, com certeza. A questão dos clubes da Série A é que todo clube visa o lucro, né? E eu acho que, por mais que o investimento não seja tão alto, eles olham, né? Eu acho que dessa forma de não ver muito retorno. Vai ser um investimento que está investindo, mas não vai ter retorno, porque até mesmo as premiações dos campeonatos não são muito altas. Sim. Na Copa do Mundo, para você ter uma ideia, a campeã na última edição foi a Angola. A Angola não tem muita tradição no futebol, a gente sabe, e parece que eles têm um investimento assim. Eu acho que se outras potências do mundo de futebol mundial começarem a investir também, vai crescer muito mais, vai ficar mais disputado. A gente vai ter seleções que são fortes, como a França, a Inglaterra. Essas seleções vão também começar a investir porque vão ver o Brasil fazendo esse investimento. E ninguém quer ver o Brasil disparando, assim, eles querem competir com o Brasil. E essa força da Angola que ele comentou, acho que é justamente por eles não serem tão bons no futebol normal. Eles espalham todas as financeiras. Se a gente não está conseguindo aqui, vamos tentar ir outro, vamos achar outro caminho para crescer no esporte em geral. Então, enquanto aqui não. Se o futebol normal tá dando certo, não, vamos continuar aqui, não precisa dos outros. A gente vê isso até mesmo no futebol feminino, né? A Sim, visibilidade também, do futebol masculino coisa. é muito maior do que o feminino. E nos Estados Unidos já não é assim. O futebol feminino, por exemplo, é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos. E questão da TV, acho que isso também passa pela televisão, né? Se tivesse, por exemplo, transmissões das partidas em canais como Sport TV, até mesmo nos canais Premier. A própria Bandeirantes também. É um campeonato que merece ser visto, assim, porque tem muita qualidade. O Rogerinho participa de jogos festivos, assim, e a gente vê que ele tem muita qualidade, assim, mesmo
com essa deficiência, ele consegue jogar com jogadores normais, assim. Então, merece ser visto. Tem muita coisa boa pra se tirar daí. E chama muita atenção, né? O Rogerinho, toda vez que vai jogar esses jogos festivos, é engraçado que o pessoal dá uma atenção muito grande pra ele. Exatamente. Inclusive, teve um jogo que ele foi jogar com o Ronaldinho Gaúcho, tocou pra ele, o Ronaldinho Gaúcho foi marcar ele, ele meteu uma embaixadinha. Sim, e aí sim. o pessoal todo aplaudiu, ovacionou o Rogerinho, e conversando com ele pessoalmente, ele comentou, ele falou, pô, eu já era um pouquinho diferente, mas eu tinha que dar um jeito de chamar atenção. Um gol ia ser muito difícil de fazer, eu fiz embaixadinha, o pessoal adorou, pô, Sim, não, explodiu minhas redes teve sociais. jogos que ele fez gol também, ele chama atenção, assim, e pela habilidade mesmo, ele é muito bom de bola. Sim, Você não vê o atuou jogo os do 500 Rogerinho, gols, né? Ele é monstro. Também tem que pensar isso também. Se o Rogerinho ganha toda essa atenção, praticamente só ele desse esporte ganha toda a atenção. Por que não usar os outros atletas também? A gente acabou de ouvir o áudio do Wesley, um jogador excelente, um dos maiores zagueiros do mundo. O próprio Rogerinho fala isso. Então tem que aglomerar todo mundo, cara. Tem que chamar todo mundo. Falando em Rogerinho, o Matheus vai trocar uma ideia com ele depois do intervalo. Não saia daí. Até já. Fala rapaziada, já seguiram nossa página? Canal Minuto 90 no Facebook e @canal Minuto 90 no Instagram. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, @canal Minuto 90. Lá tem tudo sobre futebol, segue a gente lá, hein? Estamos de volta com o Minuto 90 e agora vamos dar início ao nosso quadro de entrevistas. Esse cara que está aqui do meu lado, ele tem mais de 500 gols na carreira, ele é atleta do futebol de amputados, ele joga na seleção brasileira e joga no Corinthians também. Hoje o convidado é o Rogerinho. E aí, Rogerinho, tranquilo? Tudo bem com você? Tudo certo? Obrigado aí pela oportunidade de estar falando com você mais uma vez. Espero aí que a gente possa bater um papo aí descontraído e bem bacana aí pra vocês. Então, Rogerinho, eu queria que você contasse pra gente quando você percebeu que você tinha o dom para jogar bola. Olha, comecei a andar com 4 anos de idade, né? Meus pais me deram um par de muleta e os anos foram se passando e aos 7 anos eu comecei a jogar bola na rua com os meus amigos, né? Porém, eu era a única pessoa com deficiência jogando bola com crianças normais, dito com 2 pernas. E ali descobri uma paixão que era jogar o futebol e comecei a minha caminhada aí com o futebol aos 7 anos de idade. E eu queria que você falasse pra gente o que o futebol de amputados mudou na sua vida. O futebol de amputados ele veio com o passar dos anos, né? Eu não sabia da existência da modalidade no Brasil, que existia campeonatos aqui no Brasil e futuramente eu fiquei sabendo também que existia campeonatos internacionais, né? E ali foi uma realização de um sonho de criança de ser jogador. A partir do momento que eu descobri que existia campeonatos nacionais, campeonato com a seleção brasileira, eu tentei ali me esforçar, comecei a dedicar para chegar a praticar o futebol de amputados, onde que iniciou ali a minha trajetória e mudou aí totalmente aí a minha vida até os dias de hoje. E todo mundo sabe que você é um artilheiro, você tem mais de 500 gols na carreira. E como é para você chegar a essa marca de mais de 500 gols, um artilheiro? Isso aí na verdade veio com o passar dos anos, né? Não tinha aquilo fixado assim, né? De um dia chegar a essa marca. Na verdade é até engraçado porque eu jogava como meia, né? E quando eu cheguei na seleção brasileira, eu já fazia vários gols, né? Na minha carreira jogando como meia. E quando eu cheguei na seleção brasileira, o professor optou para jogasse como atacante, né? E ali eu vi que comecei a fazer mais gols naquela função, né? E a gente começou a contabilizar esses gols. Na verdade a gente fala, sou eu mesmo, né? Hoje que eu tenho uma assessoria que faz isso para mim. E ali eu comecei a contabilizar e há 2 anos atrás a gente viu que poderia chegar à marca de 500 gols se eu fizesse o número de gols durante o ano, né? E ali eu comecei a me esforçar. Eu tenho que agradecer também aos atletas do meu time, da seleção brasileira também, que sempre me apoiam nisso, né? Que eu tenho falado muito e sempre deixo frisado isso, que o principal título é ser campeão, artilharia é consequência, prêmio individuais, né? Mas a gente trabalha para chegar nisso. E chegar à marca dos 500 gols foi muito importante, por ser o único amputado no mundo até essa marca, né? Essa marca histórica. Existe uma confederação internacional onde contabiliza os gols, né? Então, meu nome está lá marcado lá e eu fico muito feliz por chegar a esse momento histórico aí. Rogerinho, você acredita que o futebol de amputados pode ser uma maneira de tirar as crianças da rua, que esse esporte pode ser uma maneira de inclusão? Com certeza, eu acho que a principal bandeira que a gente faz dentro da nossa modalidade é a parte da inclusão social, não só com crianças, né, mas adolescentes,
A gente tem aí um trabalho para esse ano aí voltado especialmente para as crianças, é algo que não tem no Brasil. A gente está querendo fazer esse projeto aí, exclusividade com as crianças, né? Mas hoje a nossa bandeira não é só frisar as crianças, mas também adolescentes, pessoas aí, e mostrar que o esporte é uma ferramenta fundamental aí para estar ajudando essas pessoas também. E eu queria que você contasse pra gente, pro nosso público, qual a importância do Corinthians na sua vida. O Corinthians ele veio num momento bacana do nosso projeto. Em 2015 tivemos a oportunidade de estar no Corinthians, né, mostrando o nosso projeto, que já existia há alguns anos. E ele, na verdade, foi um dos pioneiros aí que fez com que uma equipe de futebol de amputado tivesse uma parceria com uma equipe profissional, mudando totalmente assim, a visão da nossa modalidade. Foi das equipes profissionais que acreditou no nosso projeto, né? E fora isso, outras equipes surgiram após a iniciativa do Corinthians aí com o nosso projeto. Então você acha que o Corinthians foi um dos pioneiros do Brasil na área do futebol de amputados? Na verdade ele foi assim, a primeira equipe aí que foi a pioneira mesmo, que abriu a oportunidade para a nossa modalidade, né? E isso enfatizou muito na modalidade, com que outras equipes também fizessem a mesma parceria. E hoje nós temos aí no Brasil cerca de 8 a 10 equipes que têm parceria com times da Série A, Série B e Série C. Sim, sim. O Wesley, jogador do Corinthians, que joga com você, ele participou com a gente no primeiro bloco e ele falou que você foi muito importante na carreira dele. Eu queria que você me falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolveram juntos. Na verdade, o Wesley é um dos atletas, né, que não só ele, mas todos os atletas nós temos que dar uma atenção, porque o atleta que chega no nosso projeto, ali ele veio devido a alguma amputação, alguma doença, né? E a gente sabe que hoje é muito difícil você aceitar aquilo, porque você tem uma vida normal, todos os membros, né? E a partir do momento você perde um membro, você vê que a vida pode acabar ali. E o Wesley, na verdade, ele jogava na base, jogava em campeonatos, né? Tinha uma vida perfeita e não tem nem 20 anos ainda, né? E ali ele tinha um sonho de ser jogador, fez teste. E a partir do momento ele teve uma doença, né, que foi o câncer. E aí ali ele viu ali deitado em cima de uma cama, pronto para perder a sua perna, né? E ali a primeira coisa que ele falou para a mãe dele, falou: "E o futebol? Como que eu vou fazer a partir de hoje?" Mal ele sabia que existia a modalidade também. E aí o ano passado ele chegou no nosso projeto, ainda com as duas pernas, né, sem ter a amputação. E ali ele sofreu todo o processo de ter uma amputação e tal. E a gente deu todo o suporte para ele, né? Ele já tinha um dom de jogar futebol. Sim. Na verdade, ele se adequou com um par de muletas, né? Conseguiu chegar à seleção brasileira. Foi com a gente para o Mundial no México. Ficamos em terceiro lugar lá e ele se destacou muito, sendo um dos melhores zagueiros do Campeonato Mundial. Isso mostrou também a determinação dele, né? Nosso projeto, na verdade, ele veio para ali ajudar, né? Mas ele confiou no projeto e também confiou nele, né? Na família dele, e hoje é um dos grandes zagueiros que nós temos no projeto. E agora falando um pouco de seleção brasileira, como foi para você levar o Brasil para os outros campeonatos, vestir a camisa da seleção numa Copa do Mundo? O que você sentiu? É um sonho, né? Na verdade, eu já disputei três mundiais com a seleção brasileira. Eu costumo dizer que cada mundial é como se fosse a primeira vez, né? Você está representando uma nação, representando os seus próprios companheiros de modalidade. E quando você está lá fora, lá disputando um campeonato internacional, vem tudo aquilo na sua mente, né? Tudo que você passou durante os anos para estar lá, curtindo aquele momento, aproveitando aquele momento, né? O ano passado a gente conseguiu fazer uma das melhores campanhas nos últimos 10 anos com a seleção brasileira, ficando em terceiro lugar com 24 seleções. Isso mostra que nós estamos numa evolução. Faltou pouco para disputar a final, mas a gente vem trabalhando forte aí para que no próximo Mundial aí o Brasil venha a ser pentacampeão mundial. E agora falando um pouco do Corinthians, que é o seu time. O que a torcida corintiana pode esperar do time para o futuro, para as próximas temporadas em relação a títulos, resultados? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, que cada campeonato é uma coisa que a gente tem que aproveitar o momento, né? A gente tem aí desde 2015, quando fechamos a parceria com o Corinthians, ganhando todos os títulos nacionais. Já são mais de quase 45 títulos nesses últimos anos. E a gente sempre, todo campeonato que nós entramos, sabemos que somos os favoritos, mas temos que estar consciente que
é um jogo de cada vez, né? Os caras até ficam chateados por sou capitão e eu falo, é um jogo de cada vez. Aí os caras, já vem a mesma história, mas essa mesma história que faz com que a gente consiga chegar nos objetivos que é ser campeão. Porque se a gente viver assim, falasse do passado, a gente já ganhou daquele time e tal, a gente entra e pode ser surpreendido pelo adversário. Então, cada jogo a gente tem uma nova história para escrever. E todo mundo sabe que a estrutura do Corinthians é uma estrutura invejável. Você acha que no Brasil, hoje, o time do Corinthians, de modo geral, a diretoria, como vocês planejam para ir para o campo e tal, é um modelo a ser seguido para as outras equipes de futebol de amputados? Hoje, na verdade, a gente já tem algumas equipes, né, que vêm fazer estágio no nosso projeto, com os nossos treinadores. Na questão de gestão, eu também passo algumas coisas que a gente tem de benefício para outras equipes, né? Porque, na verdade, a gente é apenas uma ponte para ajudar essas pessoas também. Porque a modalidade, por não ser paralímpica, a gente sabe da dificuldade. Eu já passei por grandes dificuldades com a modalidade. E hoje a gente consegue alguns atalhos, né? Então, a parte de gestão a gente costuma a passar para essas equipes novas, como fazer com que uma equipe tenha uma consistência, né, em número de jogadores, treinamento, e também a nossa comissão técnica também tem uma preparação para também estar ajudando essas pessoas, essas equipes, né, a fazerem um grande sucesso. Lógico que toda vez que uma equipe está chegando próxima à nossa, a gente sempre já está pensando lá na frente, entendeu? Um dia que uma equipe chegar de igual para igual, quer dizer que a gente parou de projetar, parou de trabalhar. Então isso é meio ruim para o nosso projeto. Então a gente sempre está tentando dar um passo à frente das outras equipes, né? E dentro de jogo é aquilo, né? Tem dias que vocês não estão bem, e aí a gente pode sofrer uma derrota, enfim. Mas a gente tem que estar sempre trabalhando para que a gente venha conseguir os objetivos, que é as vitórias. E no dia 18 agora, sábado, o Corinthians tem mais um jogo. Qual a expectativa de vocês para esse jogo? É um grande jogo, é a primeira vez que a gente está levando lá para o Parque São Jorge um jogo oficial, né, de campeonato, né? Então tenho certeza que vai estar bastante torcedores lá, familiares, e é um jogo assim que a gente vai como os outros, né? Vamos em busca de mais 3 pontos, respeitando o adversário, sabemos das dificuldades deles, sabemos das qualidades nossas, né? E vamos lutar aí 50 minutos aí para sair com a vitória. Rogerinho, para finalizar, eu queria saber se você tem essa meta na sua carreira de chegar aos 1000 gols. Olha, essa meta, sim, a princípio eu não tenho não, né? A gente vem trabalhando aí a cada campeonato, a cada competição, marcando os gols, né? Anotando lá, mas a gente, se der tudo certo e conseguir chegar nessa marca aí, eu ficarei muito feliz em estar aumentando aí a quantidade de gols na modalidade, fazendo histórias, né? Mas a princípio não, tô curtindo esse momento aí dos 500 gols aí, que tá sendo muito bom, e deixando aí lá pra frente aí para colher o resultado maior. Rogerinho, muito obrigado por participar do nosso programa, espero que você tenha gostado e obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço a todos vocês aí, espero que tenham gostado aí, e da próxima vez estaremos aí para fazer mais um grande programa com vocês. Valeu? Pessoal, o Minuto 90 de hoje fica por aqui, muito obrigado e até o próximo programa.